Olá, aqui é a Keila e neste vídeo veremos uma continuação da minissérie sobre anotações e detalhamentos realizados dentro do Revit. Nesse vídeo em específico, a gente vai estar vendo as cotas, as dimensions realizadas dentro do Revit. Antes de entrar no conteúdo, peço para que, caso você não seja inscrito no canal, clique no botão abaixo para se inscrever. Semanalmente eu tento trazer ao menos um vídeo como este aqui para o canal aqui para você, e você pode também estar utilizando o botão abaixo para curtir e também estar compartilhando esse vídeo. E vamos lá então! Estou aqui com o Revit aberto, com o projeto que, caso você queira estar realizando o seu projeto, pode também estar seguindo esse tutorial para fazer no seu projeto, mas também você pode estar usando o link abaixo para baixar esse projeto e estar tentando fazer junto. Daí aqui a gente já realizou tanto a questão da colocação de textos, como também a colocação de linhas de detalhe, como também a colocação dos ambientes. E agora, nesse vídeo, a gente vai estar vendo finalmente as cotas. As cotas, aqui na aba anotar e também em vários outros lugares dentro do Revit, a gente tem a cota que o comando é DI de Dimension. Vamos lá. Pediu DI, eu sei que dá vontade de sair fazendo, a gente vai clicar já já, mas dá uma verificada primeiro, né? Ele tá pegando a partir da onde, é face da parede mesmo. E outra coisa, é um por um referência individual, ou você quer fazer uma parede inteira de uma tacada só? Então vamos por partes aqui. Vou dar uma dica geral. Primeiro, por mais que você vai apresentar com a linha de detalhe já grossa, por enquanto usa TL de Finlines, porque daí vai ficar mais fácil. Ele põe ou coloca aqui o peso gráfico. Por enquanto, para ter certeza que você está aplicando ali da face da parede, não da camadinha de pintura branca, por exemplo, então acho que é melhor a gente ver a linha mais fininha. Uma outra situação seria que aqui embaixo, coloca no grau de detalhamento baixo, que é mais fácil, mesmo que depois você venha a apresentar no alto. Daí eu vou explicar aqui o porquê. Quando a gente tem aqui da face da parede, você pode clicar que automaticamente ele tenta pegar a face da parede, até automaticamente tentar pegar aqui a face da parede. E se você clicar, vai posicionar a cota bem aí onde você der o último clique, né? Por exemplo, eu vou dar um Ctrl Z, daí desfiz. Com a cota alinhada também, ao invés de pegar faces da parede, repara que eu posso fazer o centro da parede, linhas centrais da parede, e fazer de centro para centro, que automaticamente ao eu dar o último clique, ele vai estar cotando centro de parede e centro de parede. Pode acontecer de um lado da parede eu ter um revestimento que ele demanda uma espessura maior e do outro lado eu ter uma espessura menor, porque o conjuntinho ia dar uma espessura menor. Por exemplo, de um lado é pintura, que a espessura era menorzinho, era um chapisco em embolso reboco, massa fina e pintura, e do outro lado ele terminava em cerâmica, que ali a argamassa do assentamento cerâmico ele ocupava um espaço maior. Então, nessa situação, o centro da parede não é o centro do osso da parede, do núcleo da parede, né? Como assim? Outra possibilidade de a gente cotar seria centro do núcleo. Eu vou tentar dar um ESC aqui. Que se eu pegar centro do núcleo, eu posso fazer o centro do núcleo até o centro do osso de parede, mesmo que o centro fosse um pouquinho deslocado por conta da espessura de revestimento de um lado ser mais espesso que a do outro lado. E outra situação, se eu estiver fazendo alvenaria estrutural, às vezes vale a pena, por exemplo, tá cotando a face do osso da parede, do núcleo da parede. Daí repara que ele cota osso de parede até osso de parede. E se eu clicar para posicionar, ele vai estar cotando essa situação. Agora, vale a pena citar, no entanto, que mesmo que eu deixe face da parede, quando eu vejo as camadinhas, se eu der tab, 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 pode ser que ele pegue, selecione uma outra situação. Como assim? Se eu der tab, 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 repara que ele vai pegar aqui o osso da parede, vai pegar, eu nem estava reparando, mas tem uma camadinha de pintura aqui. Ele pegou, opa, pegou bem aqui, mesmo que eu estivesse com face de parede. E se eu pegar e clicar aqui, repara que ele vai cotar a partir daí até um outro ponto, porque sem querer eu não percebi, mas eu cliquei ali na divisão da camadinha. Então, dica, por mais que eu dei ESC aqui para cancelar, por mais que você venha a apresentar no grau de detalhamento alto, se a sua intenção é fazer aqui face de parede até face de parede, só porque é mais fácil, deixa com linhas finas ativo e deixa também no grau de detalhamento baixo. Mesmo que depois de você ter terminado de cotar, você venha apresentar no alto depois.
Eu vou deixar no baixo por enquanto. Daí pediu DI, eu posso clicar de onde começa até onde termina e travar a cota igual eu estava mostrando, com face de parede e referência individual vai um por um, dessa forma que eu estava mostrando. Ou então, você pode fazer com paredes inteiras, uma cota de uma tacada só. Então, como assim? Vou pegar aqui parede inteira, aliás, eu estou usando esse tipo que está aqui selecionado. Se eu quiser criar um outro tipo, eu posso editar tipo, duplicar e criar esse outro tipo. Por enquanto, eu vou com esse aqui mesmo. E aqui, com paredes inteiras, repara que ele habilita o botão de opções. Se eu tiver referência individual, ele fica apagado. As opções servem para a gente configurar essa parede inteira. Por exemplo, aqui na opções, se eu deixar tudo desligado e der OK, tudo esticado e OK, repara que eu clico nessa parede e travo, parede inteira. Clico essa parede, travo, parede inteira. Clico essa parede e travo aqui a cota cheia, a cota da parede inteira. Vou dar ESC. Detalhamento geralmente é um para 50, um para 75. Vou deixar aqui um para 50. Se eu quisesse um para 75, vou comentar que tem sim a primeira opção personalizado. Eu posso escrever 75 aqui, ok. Daí perfeito. E aqui eu acho que eu vou ter que reposicionar. Esses dois aqui vão um pouquinho mais para cá. Esses dois aqui vêm um pouquinho mais para cá. Tô selecionando, dando setinha, setinha, setinha do teclado. Daí eu vou dando toquinho, 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 até onde ele vai ficar. Agora, uma outra possibilidade seria eu pedir DI de Dimension, cota, e pedindo a cota, eu vou fazer paredes inteiras e vou ligar aqui opções. Eu sei que dá vontade de ticar tudo, tique só aquilo que você precise. Ticar tudo daria um pouquinho mais de trabalho para você desticar depois, desselecionar na área de trabalho. Como assim? Eu vou começar aqui com aberturas, que geralmente é usado principalmente com paredes de fachada. Peguei aqui as aberturas, somente ticado. No Brasil, inclusive, se cota a abertura pela largura, não pelo centro da família porta-janela, pela largura. Abertura, larguras, ok. Na sequência, eu posso clicar nessa parede e eu posso travar. Pronto, a parede inteira com as aberturas. Daí, vou fazer de novo, por exemplo, aqui. Agora, repara que ele está enxergando aqui essa abertura, mas não está enxergando aqui a abertura aqui da parede cortina. A parede cortina buga porque é uma parede dentro de outra parede. É a parede cortina, curtain wall, dentro de uma parede básica, um basic wall. Daí, como tem parede dentro de parede, isso daí não é uma porta, não é uma janela, daí acaba dando essa confusão que não detecta essa abertura dessa parede dentro de parede. Então, aqui eu poderia clicar para adicionar, para que eu clico adiciono, e eu posso clicar nesse tracejado da curtain wall, da parede cortina para adicionar, que ao clicar ele adiciona. Inclusive, se clicou sem querer, clica de novo que ele desadiciona. Como assim? Eu ia pegar aqui essa curtain wall, sem querer eu cliquei aqui na paginação de piso. Cliquei, repara que acrescentou. Foi sem querer, clica de novo no mesmo lugar, que ele desacrescenta. Por consequência, clica em algum lugar vazio que não está dando snap de selecionar sem D, por exemplo, né, que senão você vai ter que desselecionar. Clica no espaço vazio que não está grudando para travar essa cota. E, novamente, parede cortina, geralmente uma parede dentro de parede dá problema. Eu posso clicar aqui, daí ele não enxergou nenhuma parede cortina, mas eu posso clicar para adicionar, né, clicar para adicionar, clicar para adicionar. Se eu cliquei em algum lugar sem querer, clica de novo ali no mesmo lugar que desadiciona e clica para travar. Perfeito. Uma outra possibilidade seria aqui com paredes inteiras, né, faces de parede, paredes inteiras, aqui no opções, você pode ligar paredes que efetuam intersecção e desligar a abertura. Isso aqui é usado principalmente para paredes internas. Essa última opção, eixos que efetuam intersecção, aqui não é um projeto estrutural, por isso que eu não coloquei um eixo estrutural. No cruzamento de eixo estrutural, colocar pilar, daí acompanhando ali o alinhamento do eixo, colocar uma viga. Eu não fiz esse projeto aqui, não é um projeto estrutural, é um projeto de arquitetura. Se eu tivesse feito e tivesse colocado o eixo, eu poderia ticar e as paredes de fachada clicar na parede inteira para detectar o eixo que efetua intersecção com essa parede de fachada. E automaticamente você já teria o eixo a eixo com relação à parede de fachada. Isso aqui é interessante para se você estivesse fazendo esse tipo de projeto. Aqui eu vou ticar paredes que efetuam intersecção, que é interessante principalmente para as paredes internas, somente ela então, e vou dar OK. E repara que eu posso clicar nessa parede e, por exemplo, se eu quisesse colocar desse lado, repara que foram detectadas todas essas paredes que interseccionam com essa que eu cliquei. Só que eu queria posicionar desse lado do lavabo.
Eu não queria estar cotando a cozinha junto, porque senão confunde. Então, da mesma forma que eu clico para acrescentar e clico para desacrescentar, eu poderia clicar na parede para desacrescentar ela. Clicar nessa parede da cozinha para desacrescentar ela. Se eu queria posicionar aqui, cliquei nessa linha sem querer, foi sem querer, clica de novo que ele desacrescenta. Clicar, acrescenta, clicar de novo, desacrescenta. E, por consequência, eu posso ou clicar aqui no vazio para posicionar, ou então aqui dentro, né, quando não acender a linha da divisão, qualquer coisa dá zoom in, zoom out, rodinha do mouse, daí você pode posicionar, que daí ele trava essa cotinha. Aí, perfeito. Uma outra situação, agora eu vou pegar de novo essa parede e cotar ali, vice-versa do lado oposto. Eu vou, de novo, cliquei nessa parede, queria cotar desse lado da cozinha. Ele tá pegando o lavabo. Eu posso clicar na parede do lavabo, desacrescentei. Cliquei na parede do lavabo, desacrescentei. E eu posso clicar para posicionar aqui, por exemplo, daí ele vai travar. Daí, da mesma forma, eu posso estar colocando outras cotas e eu posso estar modificando elas aqui também. Por exemplo, eu dei ESC e essa cota inteira, estou selecionando ela, porque com ela selecionada aqui em cima, eu posso editar as linhas de chamadas de cota. Com ela selecionada, vou editar linhas de chamada de cota, porque eu queria acrescentar esse ponto aqui. Cliquei e vou clicar aqui onde ele não gruda sem querer em algum lugar para travar. Se clicou e grudou em algum lugar sem querer, clica de novo ali para desselecionar. E dessa forma está aí. Da mesma forma, se eu quisesse editar para remover algum ponto, eu também posso. Na questão de que, por exemplo, eu podia clicar nesse daqui, adicionar mais um outro ponto, por exemplo, bem daqui de onde começa a escada. Ou então, se foi sem querer, clica ali de novo para desacrescentar e clica no lugar vazio, que não esteja dando snap para acrescentar, não, lugar vazio, que daí ele trava. Uma outra situação seria a gente editar essa cota já colocada, modificando ela. Como assim? É que eu tenho esse 15 que está encavalando e esse 15 que é uma repetição da mesma parede de 15. Então, nesse caso, quando eu for deletar, cuidado, deixa aquilo que você está selecionando. Porque se eu pego esse 15 e acho que peguei só essa região, só que eu selecionei efetivamente essa cota inteira, se eu der delete, vai deletar essa cota inteira. Vou dar um Ctrl Z. Que daí, se eu passeando o cursor, antes de clicar, tecla Tab, 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 não segurar o Tab, começar a teclar, teclar, teclar. Quando você tecla o Tab, ele fica alternando as possibilidades de seleção perto da onde está o teu ponteirinho do mouse. Então, deixa o ponteirinho do mouse perto da linha que está embaixo do texto numérico da cota, essa linha que acompanha aqui paralelo ao texto numérico da cota, passeou o cursor, Tab, 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 acendeu essa região, daí quando acender, daí você cliquei, eu vou dar delete do teclado para deletar só essa região. Fazer aqui de novo. Esse 15 aqui eu queria deletar. Eu posso estar passeando o cursor aqui pertinho dessa linha paralela, aqui esse texto 15 centímetros. Daí tab, 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 clica e vou dar delete do teclado. Perfeito. É só selecionar aquilo que você quer deletar. Deu delete, daí você deleta então. E outra situação seria de que de vez em quando eu quero editar os textos aqui da cota. O texto da cota eu vou comentar que mentir na cota só lembra de você mentir nas outras vistas também. Porque, como assim? Se eu pegar e clicar na onde está escrito, por exemplo, ao invés de pegar a linha do 15, eu cliquei aqui onde estava escrito 015. Cliquei de novo, daí repara que cliquei nele, cliquei de novo, daí Revit abriu esse texto da cota. Esse texto da cota eu posso substituir com texto, e ao invés de falar que tem 15, eu posso falar que tem ponto 25. E eu aplicando, ele escreve ali, inclusive que ponto não pode, tem que ser vírgula. Daí colocaria aquilo que eu escrevesse. Ponto não pode. E o 0, ele tem que ser substituído com, de vez em quando, a letra O. E fora isso, quando você substituir aqui, você vai ter que lembrar de, por exemplo, se num outro corte aparece essa informação, você vai ter que lembrar de mentir ali também, porque senão a mentira vai ter perna curta. Às vezes o pessoal faz isso, às vezes, para aprovação de projeto, por exemplo, que você não vai mudar toda a história da escritura. Nesse caso, você vai ter que editar o valor. Daí, então, aqui você poderia estar editando se fosse o caso. A única situação é que se for 0,10 metros, por exemplo, e eu aplicar, se der problema, por exemplo, porque estava desse jeito, daí você poderia até estar usando o 0. E ponto não pode, vai ter que ser vírgula mesmo.
né? Então, qualquer coisa você ajusta aqui, porque isso aqui seria aproximadamente, daí você poderia digitar ali o valor, né? Seria, na verdade, para substituir com texto a função original. Agora, mentir na cota lembra de você mentir nas outras vezes, aqui eu cancelei. Uma outra situação seria a gente mexer nos pontos de a gente estar alterando aqui, editando a cota já presente, essa cota contínua que a gente colocou. Uma situação seria eu posso clicar nessa cota que está aqui presente, e se o texto tiver encavalado, você poderia clicar nesse pontinho que está depois embaixo do valor numérico, clica, segura e puxa. Às vezes o pessoal puxa só um pouquinho de lado aqui, às vezes o pessoal puxa super de longe para cá, por exemplo. E se você não gosta dessa chamadinha, lembra que é porque a chamadinha está ativa. Você pode desticar a chamadinha. Daí dessa forma o texto fica aí. E você pode estar trazendo ele mais para cá, por exemplo, se for o caso de desencavalar. Uma outra situação seria esse Mzinho de método. Se você quiser mudar, tem dois lugares basicamente que você pode estar mudando. Uma seria pela unidade do projeto, outra seria pelo editar tipo em propriedades, edit type, né, editar tipo ali dele também, que a gente vai estar vendo depois. Então vamos só relembrar da UN de unidade do projeto, que seria aqui na aba de gerenciar. Na aba gerenciar, você pode estar utilizando unidades do projeto. Pedir unidades do projeto, eu posso, no valor do comprimento, nas versões anteriores estava escrito linear e seria geralmente o primeiro campo. No Revit 2021 mudou um pouquinho de lugar, continua a mesma coisa no entanto. Se eu deixar aqui nenhum símbolo de unidade, der OK e OK, repara que ele mexe aqui. Outra situação seria com essa cota selecionada, mexer no editar tipo na simbologia para remover essa simbologia também. Inclusive no projeto eu poderia mexer com a unidade em metros e na cota está cotado em centímetros, que às vezes o pessoal usa para eliminar o zero ponto, por exemplo. Daí podia ser também. Uma outra situação seria eu posso clicar, além de eu trazer o texto então mais para lá, mais para cá, igual eu fiz com 15, repara que na extensão, ou seja, na perninha de extensão aqui da cota, sempre vai ter dois nozinhos, um mais na pontinha e um mais pro meinho da perninha da cota. Quando você clica no da pontinha repara que ele estende ou recolhe a perninha da cota. Né? Estende ou recolhe aqui a perninha da cota. Às vezes o pessoal estende para ficar mais fácil de ler. Por exemplo, se eu quisesse estender esse aqui um pouquinho mais, aí dá para estender um pouquinho mais. Uma outra situação, e o nozinho do meio, então, né? O nozinho do meio, eu posso clicar, segurar o clique e cotar a partir de outro lugar. Clicar no nozinho do meio da perninha da cota, clicar, segurar o clique, arrastar e derrubar aqui nesse degrau aqui da escada. Ou então clicar no nozinho da cota, segurar o clique e derrubar aqui para essa parede cortina. Daí perfeito? Daí dessa forma a gente consegue modificar a cota. Se eu quisesse reposicionar, clica na linha da cota, puxa mais para cá, puxa mais para lá. Daí certinho. Então a gente pode estar mexendo aqui na cota. Vou comentar que existem outros tipos de cota que a gente pode sair utilizando e também a gente poderia estar editando essa cota que a gente colocou aqui então, além de estar modificando ela, né, posicionar para enxergar mais para, talvez aqui ficar mais legível, né, porque aqui na escada estava embaralhando com a escada. Inclusive a notação de escada a gente vai ver depois também. Mas vamos lá. Só para encerrar e também relembrando que a ferramenta cota usa texto que a gente já viu no vídeo anterior, mas que a gente pode estar relembrando rapidamente aqui, tem algumas funções que editar tipo é bem rapidinho. Editar tipo, entrando aqui dentro de editar tipo, eu posso estar realizando aqui a cota que quando eu vou mexer parece que tem, meu Deus, né, tem tantas coisas para se mexer aqui, só que na verdade é bem menos do que se você fosse editar no AutoCAD, que tem várias coisas numa primeira aba, e tem uma próxima aba, e mais outra aba, e assim por diante para você mexer também. Aqui dentro você vai mexer principalmente naqueles elementos que são parecidos com aqueles que você mexeu na ferramenta texto. Se você não viu o vídeo, você pode estar vendo o link abaixo, e tem também no card da playlist que eu estou adicionando nesse vídeo. Então, aqui a gente pode estar mexendo, aqui por exemplo, na extensão, a extensão de 1.5, 1.5, se de repente 1.5 ficou muito, você pode experimentar 1, ou de repente 75 ou meio. Essa extensão, vou comentar que deixa eu só dar o OK para mostrar, essa extensão que acontece daqui para baixo, como acontece daqui para fora, no mesmo alinhamento. Então, só por isso, geralmente a gente usa esse espacinho aqui igual. Então, se for mexer, mexe igual. O meu tá, inclusive, nesse cruzamento da linha com a extensãozinha, tem esse tiquezinho diagonal. Se você quisesse, por exemplo,
aqui um fillet dot e eu vou aplicar, repara que ele coloca fillet dot. Inclusive eu não dupliquei por isso que está sobrescrevendo esse que está aqui presente. Se eu quisesse mudar para, por exemplo, setinha, fillet arrow de 30 graus e aplicar, ele fica essa gravatinha de setinha. Se eu quiser voltar para o tiquezinho diagonal, é só escolher a marquinha, ou seja, igual quando você estava fazendo o texto. Outra situação seria que aqui eu tenho aqui a cor. Se eu quiser colocar, por exemplo, esse azul royal e dar OK e aplicar, repara que ele fica esse azul royal chamativo. Se eu colocar um cinza mais clarinho aqui e aplicar, ele vai ficar esse cinza clarinho. Só esse aqui que não ficou porque eu tô com ele selecionado, claro, daí ele fica com a cor da seleção, né, a cor do selecionado. Se eu pegar e marcar aqui, por exemplo, ele ser preto e OK e aplicar, ele vai ficar preto. Eu vou dar uma dica aqui. Geralmente, quando eu for plotar, eu escolho a cor que eu vou plotar. Por exemplo, se for preto, eu vou colocar preto. Agora, quando eu estiver cotando, se te facilitar enxergar, você pode colocar uma cor mais chamativa para enxergar. Por exemplo, se eu quisesse esse azul mais chamativo e OK, e aplicar, pelo menos eu enxergo mais fácil, sem me forçar a vista, eu enxergo mais fácil onde é que eu já cotei e onde é que tá faltando eu cotar. Daí, perfeito. Depois, antes de plotar, você volta aqui e troca a cor. Agora, mais embaixo, aqui, novamente, vamos direto ao que interessa, o tamanho. Se você achou que 2 milímetros ficou muito, será que 1.8, 1.6, né, por exemplo, aplicar, ele ficaria com texto menor. Daí você pode estar mexendo aqui. Ou então, eu queria voltar para 2 milímetros, eu posso colocar no tamanho do texto. Lembra que tamanho do texto é tamanho do texto, text size se tiver no Revit inglês. O formato da unidade é bem aqui, aliás, Arial, né, se você quiser trocar fonte, transparente, se atrás do texto você quiser transparente opaco, ou seja, igualzinho o texto. O que tem a mais aqui seria o formato das unidades. Se você quiser mudar aqui o formato das unidades, clica nesse botão. E daí você pode, repare que ele está usando as configurações da range unidade do projeto. Se você desticar, você pode tanto colocar o Mzinho aqui, né, se for o caso, aplica aí OK, qualquer coisa. Senão você pode estar colocando aqui, por exemplo, centímetros com 0 casas decimais e aqui sem nenhum símbolo de unidade, OK, aplica. E dessa forma você está mexendo, porque daí no meu projeto eu estou mexendo com a unidade em metros e aqui eu estou mexendo com a cota em unidades centímetros. Vou comentar que no Brasil não tem necessidade de fazer unidades alternativas. Aqui, para a gente sair de metro para centímetros, que são as unidades mais usuais de a gente estar mexendo numa construção, geralmente você acrescenta 2 zerinhos, corta 2 zerinhos. Então não tem necessidade. Isso aqui de unidade alternativa seria só se você for fazer um projeto para, por exemplo, país como os Estados Unidos, que ali o pessoal trabalha com pés polegadas e também com sistema métrico. Daí, às vezes, o pessoal coloca o sistema Imperial na partezinha de cima e coloca a unidade alternativa na sequência, a unidade do SI, Sistema Internacional, que seria o métodos, na partezinha debaixo da linha de cota. Aqui não tem necessidade. Se precisar algum dia, você pode mexer e qualquer coisa mexer nessa secundária unidade de formato de unidade alternativa. Aqui eu não vou mexer não tem necessidade. Rodou mais embaixo, quando você pede a equidistância do banheiro, por exemplo, que as divisórias ali são equidistantes, ou a luminária, que é paginada de forma equidistante, daí você pede ali o EQ, daí aparece o texto escrito EQ, porque é o que está escrito aqui. Se você colocasse, digitasse aí o seu nome, você clicaria no seu nome, ao invés de clicar no EQ. Aqui eu só estou comentando, mas vou deixar o EQ mesmo, daí OK. Daí certinho. Eu vou comentar que tem uma outra cota, que é a cota de interiores, que a gente vai estar vendo no próximo vídeo para esse não ficar muito longo. E também tem a questão do texto, que a gente vê na vista 3D, que como é que a gente criaria ele, novamente a gente vai ver no próximo vídeo também. E as outras colocações de cota, por exemplo, cota de elevação, tanto ela vista em planta quanto ela vista em corte, a gente vai estar vendo e salve o seu projeto então. Se você ainda não curtiu esse vídeo, pode estar curtindo e você pode estar compartilhando e comentando também. Salvou, curtiu, nos vemos na próxima então.